Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à mentoria Primeiros Passos no Áudio no Instagram e no YouTube. Eu sou Diego Melo, sou a pessoa por trás da mentoria Primeiros Passos no Áudio e eu vou ser o seu mentor por hoje. Hoje a gente vai conversar sobre acústica, o calcanhar de Aquiles de todo locutor. Seja se você grava na sua cabine ou em um espaço como esse aqui, você precisa se preocupar com acústica para ter uma gravação neutra, sem frequências sobressalentes, com seu som o máximo equalizado possível. E a gente consegue obter isso através de acústica, sobre a análise específica de elementos acústicos dentro do seu ambiente de gravação. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso? A coisa mais importante pela qual a gente precisa começar são os materiais absorçores ou refletores ou difusores dentro do seu ambiente de gravação. Os materiais absorçores servem exatamente para isso, para absorver som, para conter reverberações, para atenuar essas reverberações. Enquanto os materiais refletores ou difusores vão servir exatamente para refletir esse som dentro desse mesmo ambiente. A gente não quer que o nosso som seja totalmente contido, seja totalmente abafado, sem nenhuma reflexão nem para os agudos nem para os graves. A gente quer uma coisa equilibrada. E para que a gente tenha essa coisa equilibrada, a gente tem que ter material absorsivo e material refletivo. Vamos começar com os materiais que causam reflexões acústicas. A gente vai começar a pensar sobre isso como se fossem bolinhas de tênis de mesa, ping-pong, que quando a gente joga contra uma parede, ela bate nessa parede e volta pra gente. E isso acontece igualzinho com o som, enquanto os materiais absorvivos vão atenuar justamente essa reflexão, essa volta da bolinha de tênis de mesa. Por princípio, esses materiais que vão refletir têm superfícies duras ou de poros fechados, e os materiais absorvivos costumeiramente têm superfícies mais macias e têm poros mais abertos. Os materiais absorvivos vão ter densidades diferentes, desde o mais leve, como uma espuma acústica que tem aproximadamente 18 kg por metro cúbico, essa é a densidade desse material, até materiais mais densos, como lã de rocha, que podem chegar a 128, 196, 256 kg por metro cúbico. Esses materiais absorvivos são os que a gente mais se preocupa. São espumas acústicas, painéis acústicos com lã de PET, lã de rocha, lã de vidro. As que a gente mais conhece são lãs de rocha, né? E esses painéis de lã de rocha têm várias densidades. Começa com 32, vai para 64, 96, 128 e por aí vai. Quanto maior esse número, que é a densidade desse material, menos poroso esse material é, mais denso esse material é. E por consequência, quanto menor esse número, menor a densidade e mais poroso esse material é. E vamos estabelecer uma regra simples aqui. Menores densidades de materiais absorvivos vão controlar maiores frequências. E maiores densidades vão controlar menores frequências. Como é que eu entendo isso, Diego? É assim, maiores densidades vão controlar vozes mais graves. Menores densidades vão controlar somente sons mais agudos. Normalmente a voz nem está lá. Como a voz humana sempre mora entre os médios e médios graves, seja a voz feminina ou masculina, a gente precisa estar muito atento a essa faixa de frequências para controlar as reverberações dessa faixa. É aí que entram os materiais absorvivos de maiores densidades. Eles vão controlar a reverberação dessa faixa de frequência mais grave. Isso também não quer dizer que a gente não vai controlar as reverberações de frequências mais agudas. A gente pode deixar isso, por exemplo, para as espumas acústicas, que funcionam super bem para esse tipo de faixa de frequência. Mas como a nossa voz, tanto feminina quanto masculina, estão em médios e médios graves, a gente precisa se preocupar em ter materiais mais densos, pelo menos a partir de 32 kg por metro cúbico, que são esses painéis acústicos mais comuns que estão à venda aí na internet. A gente, que está aprendendo bem sobre isso, vai sempre se preocupar em ter mais de uma densidade de material absorvivo dentro do nosso ambiente de gravação. A gente precisa sempre se lembrar disso. Se sua voz, feminina ou masculina, está mais pro grave, pense em painéis acústicos mais densos. Por exemplo, a partir de 64 kg por metro cúbico. E nunca, eu disse nunca, a gente vai tratar o nosso ambiente de gravação somente com espuma acústica. E eu vou te explicar por quê. Espuma acústica é bem pouco densa. Ela tem em torno de 18 kg por metro cúbico e é muito porosa. Esse material consegue controlar frequências agudas e não tem tanta eficiência para controlar frequências mais graves, que é onde a nossa voz está. Então, quando só tem espuma, ele controla todas as frequências agudas e fica sobrando de grave que ele não consegue controlar.
O que é que significa isso? Esse ambiente que só tem espuma acústica vai ficar com esse som todo abafado, sem clareza, sem brilho na voz, mesmo que o seu microfone seja o melhor do mundo. E é isso. Então a gente vai fazer um resumão de tudo que a gente aprendeu até agora. Num ambiente de gravação, a gente precisa ter materiais absorcivos e refletivos. Esses materiais refletivos vão ajudar a espalhar as frequências em todo o seu ambiente. E a gente também precisa de materiais absorvivos, que vão controlar as reverberações, vão atenuar essas reverberações no nosso ambiente de gravação. A gente precisa prestar atenção na nossa voz e saber que o nosso ambiente de gravação precisa ter materiais absorvivos de diferentes frequências. Quanto mais grave for a sua voz, mais densidade esses materiais absorvivos precisam ter. E é isso. Isso aqui é mais um conteúdo da mentoria Primeiros Passos no Áudio, dessa vez falando um resumão sobre acústica para locutores. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, espalhe essa palavra, que eu acho que outros profissionais de voz podem precisar também. Espero ver você aqui comigo no próximo vídeo e tchau, tchau!